em mim não produz fruto, o Pai corta. Havia um homem, o Senhor deu o comando de cortar uma árvore, e o lavrador, o podador, o cuidador da árvore, falou assim: não, meu senhor, espera. Deixa eu cuidar dela mais 3 anos. Deixa eu podar, deixa eu cuidar dela mais 3 anos, botar adubo. Se daqui aos 3 anos ela não produzir, aí então o senhor pode cortar. Quanto tempo nós estamos no ministério? Quais são as ações que mudou na nossa vida? Eu sempre gosto de perguntar isso, povo abençoado. Nós temos que ter entendimento sobre isso aí. O que mudou na tua vida? O que mudou na minha vida? Quais são as nossas dificuldades? Quais são os nossos empecilhos? O evangelista Davi gosta de ler um versículo aqui que poderoso. Ele diz: olha, o Senhor em primeiro lugar. Busque o Senhor em primeiro lugar. Primeiro ele lê isso. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o nosso coração, nosso entendimento. Depois ele lê aquele: que não deixar pai, mãe, filho, esposo por amor de mim, não é de mim. Rapaz do céu, nós temos a receita, mas somos atrapalhados. Nós temos a receita de Deus. E nós se atrapalhamos com nós mesmos. Aleluia. Nós temos a receita. O Senhor é misericordioso, povo abençoado, mas a paciência de Deus tem limite. E nós sabemos que o resultado é esse. O machado já está posto à árvore. Amém? Veja só, povo abençoado. Ele diz: por isso, Mateus 21, 43, ele diz: por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a outro povo que produz frutos dignos do reino. Aleluia. Não existe árvore boa produzindo maus frutos, nem ao contrário, uma má produzindo bons frutos. Pois cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Lucas capítulo 6, verso 34. Aleluia. Uma pessoa boa produz bom tesouro do seu coração, o bem, assim como a pessoa má produz de toda sorte de coisa ruim, a partir do mal que está dentro do seu íntimo. Pois a boca só fala do que o coração está. Quer dizer, como que entrou no coração? Essa é a pergunta. Como foi que entrou lá? Por aqui, ó. Por aqui, ó. Entrou pelo ouvido ou pelos olhos. Então veja só, povo abençoado, pelas suas palavras, pela sua boca, eles são conhecidos. Vejam que Romanos capítulo 7, verso 5 diz: quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, ou seja, a carne, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelo nosso eu, pelo nosso ego, pelo nosso achismo, ele diz: as paixões dos pecados, instigados pela própria lei, agiam livremente no nosso corpo, de maneira que dávamos fruto para a morte. E quais são os frutos de morte, povo abençoado? Eu vou citar alguns, mas são muitos. São vários. Então nós começamos a fazer aqui um raio-x na nossa própria vida. Amém? A Bíblia diz assim, Gálatas 5,19: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, fruto da carne; impureza, libertinagem, frutos da carne; idolatria. As pessoas escolhem idolatrar esse mundo e não adorar e amar o Senhor,
que criou o mundo. Amém? Feitiçaria. A Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E quando nós não obedecemos ao Senhor, isso é rebeldia. Então, se nós formos fazer uma análise profunda e sucinta na nossa vida, todos nós somos feiticeiros diante do Senhor. Por algum motivo nós estamos em desobediência ao Senhor. E o mais terrível é que é consciente. Amém? Isso nós devemos tirar isso de nós. Ódio, discórdia. Ocorre discórdia entre nós? Um grupo tão pequeno já deveria ser unido pelo Espírito Santo, amar, cada um amando uns aos outros, cada um abraçando a causa do outro. O Senhor Jesus disse: você quer levar, você quer obedecer à lei, você pega a causa dos seus irmãos e ajuda ele, carrega o peso junto com ele. Você está vendo seu irmão numa luta, numa angústia? Vai lá, ajuda ele, você está obedecendo a lei de Deus. Não é verdade? Ciúmes, ira, egoísmo. Existe isso entre nós, povo abençoado? Egoísmo, ira, dissensão, facções, grupinho, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se parece com isso. Tudo. Ele diz: eu vos advirto, não entrará no reino de Deus. Essa árvore aqui, ela produz frutos para o diabo e não para Deus. Aleluia. Então, povo abençoado, nós devemos fazer um check-up, um raio-x. Porém, ele diz que aqueles que são gerados pelo Senhor Jesus Cristo, através da palavra, aleluia, quando Pedro fala que nós fomos gerados por uma semente não perecível, mas imperecível, uma semente que não pode ser destruída, uma semente eterna. Ele chama a palavra de Deus, imperecível. Ele diz: entretanto, quando você é gerado pela palavra, através do Espírito Santo, quais são os frutos que você produz? Aleluia. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, paciência, domínio próprio. Aleluia. Ele diz: quanto contra essas virtudes não há lei no mundo. Não há nenhuma lei no universo contra essas virtudes. Porque nesse exato momento essas pessoas são livres. Elas, quando começam a produzir, porque elas são livres. A vida delas não mudou não, assim. Não, as contas foram pagas, acertou tudo, para eles estarem em paz deitados numa rede, não. As contas continuam lá. Os trem estão lá para pagar, as dívidas estão lá, as dificuldades estão lá. Mas eles estão em paz. É uma coisa assim, fora do comum, provavelmente. Mas, rapaz, eu queria ter a paciência que você tem, porque como é que pode? Uma situação que você está passando, você está tranquilo. Tem que estar. Uma vez que você está assim, o que acontece? O mundo vai te atacar. Por que ele vai te atacar? Porque ele não quer a tua paz. Ele não quer a tua paz. O mundo sabe que já está numa situação terrível.
Mas quando ele vê uma pessoa cheia de paz, cheia de virtudes, consistência na fé, vida reta, então eles vão atacar. Por quê? Porque